Sejam bem-vindos todos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou o Gustavo, tô aqui Eu sou a hoje Bianca. com a Bi. E hoje a gente tem um casal que é muito especial pra gente, a Cris e o Sérgio. Sabia? Toda vez que eu vou falar da Cris e o Sérgio, eu sempre erro, sabia? Eu sempre falo Cris e ai, caramba. Não faz sentido eu falar Sérgio. Não, é a Cris e o Sérgio. Mas hoje estamos com esse casal. É um casal que eu e a Bianca, talvez, não sei se vocês assistiram os primeiros episódios, nós estamos aí em vias de casar. Quando esse episódio sair, vai estar bem pertinho já do nosso casamento, provavelmente. E nós fazemos o curso de noivos com a Cris e o Sérgio, eles que dão um curso pra gente junto com outros casais. Muitos anos de experiência. 36 anos de casado. 36 anos de casado já, estão aqui na igreja com a gente há... 23 anos. Eu perguntei antes, né? Faz Eu parte do script perguntar sobre os convidados. Ela precisa saber de tudo antes, A gente vai ter uma discussão depois, deixa. É pra gente apresentar os convidados, não vou perguntar. Mas sejam muito bem-vindos, obrigado por Obrigada. toparem o convite para falar de um tema tão importante, né? Obrigada por ter chamado a gente. Tomara que a gente supra as necessidades, as expectativas. Né? Olha, que se a gente você exortar a gente tanto honre quanto o no Senhor curso, com isso. fica tranquilo. Não, mas a Cris e o Sérgio, eles dão um curso de noivos aqui na IP Alpha, dão um curso de paz pra toda a vida, né? Curso de casados também vocês dão, curso de casados para sempre. Tem um casal que tem muita bagagem aí pra conversar sobre esse assunto com a gente. E a gente até falou antes de começar, que na verdade é uma sessão de aconselhamento. Isso, a gente falou, vai ter que ser a gente. Que vai gravar, entendeu? Não vai ter jeito. A gente vai perguntar todas as nossas questões antes As do casamento. suas, eu. Não tem nada, né? Já sabe tudo. Aham. Mas todo mundo que vem aqui, a gente pede pra contar a história de conversão e tudo mais. E a gente queria saber como que vocês conheceram Jesus e tudo mais, como que foi esse processo. Esse processo foi há 23 anos atrás, né? Aqui foi a única igreja que nós frequentamos, né? Desde janeiro de 99. Nós viemos no primeiro culto de janeiro de 99. E a gente tinha a loja no Shopping Continental e naquela época as coisas não estavam muito boas, né? E nós tínhamos uma loja com uma vitrine grande, tinha 12 metros de vitrine, né? E eu ficava andando na vitrine do lado de fora, né? Só para procurar coisa para encher o saco dela. Aí um cara que tinha uma loja na frente da gente via que eu ficava fumando e andando na e frente andando da na vitrine. frente Agora eu entendi. Ele ficava para lá e para cá, na frente da vitrine, né? Fumando. A gente fumava, né? Também. E ele ficava para lá e para cá. Aí, um dia ele chamou. Ele me chamou, lá na loja dele. Aí ele me perguntou se a gente tinha religião. E eu falei que eu era católica, né? Mas a gente era católico de IBGE só, né? De beijo. Nunca tinha ouvido essa expressão, muito boa. E aí ele falou, você vai na missa? Eu falei, só em casamento, em missa de defunto, né? Aí ele falou, então você já leu a Bíblia? Eu falei, não. Ele falou, então você não é nada. Poxa. Aí nisso o Sérgio chegou, me chamou. Aí o Sérgio falou, o que você está fazendo na loja lá com o cara, sozinha, né? E eles eram novos ali no shopping, né? Ele era muito metidão, sabe? Ele era bem arrogante. E aí eu falei, não sei, foi tão estranho. Eu falei, ele me perguntou um monte de coisa, me perguntou se a gente ia ir na igreja, que igreja, não sei o que lá. E ele falou, e de onde ele é? Eu falei, eu não sei. E como antes da gente vir parar na presbiteriana, eu, né, principalmente, a gente estava numa situação muito ruim financeiramente falando, né? Se você parasse para mim e falasse assim, acende uma vela atrás da porta que vai dar certo. Eu fazia. E onde convidavam a gente para ir, a gente ia. A gente ia. Menos na igreja. Menos na igreja. Ninguém, foi só ele. Aí eu falei para ele, eu não sei de onde ele é, eu vou descobrir. Quando a esposa dele estiver na loja, eu vou lá. Aí a esposa dele, no dia seguinte, estava na loja, aí eu fui lá. E eu perguntei para ele, por que você me fez todas aquelas perguntas? De onde você é? Ele falou, eu sou da igreja presbiteriana, lá no Alphaville. E eu, que interessante. Eu falei, eu moro lá. Aí ele falou, então, eu queria convidar vocês para irem domingo no culto. Eu falei, tá bom.
Aí falei para ele falou, eu não vou. Falei, não, mas ele falou para a gente Na responder no igreja? sábado. Na igreja? É. Aí é demais, né? É muita coisa. Aí, quando foi no sábado de manhã, a gente estava se arrumando para ir trabalhar, eu falei, e aí? Eu tenho que responder para a esposa do Araújo. Ele chama Araújo e ela Miriane. Eu falei, eu preciso responder para a Miriane. Ele falou, eu não vou. Eu falei, eu vou. Ele falou, se você vai, eu vou também. Então, nós vamos. Só não levamos os meninos. O Vitor e o Quantos anos eles Renato, tinham já? 9 e 11. E aí nós viemos, a gente amou. Eu lembro, o pastor Carlos fez uma pregação e ele pregou Isaías 55. Eu lembro até hoje. E aquilo falou profundamente comigo. E eu, a semana inteira, eu lia Isaías 55 todo dia. Quando eu estava em casa, eu parava e lia. Eu falava para o Sérgio, você percebeu que Deus falou com a gente? Ele, não. E eu lia para ele o Isaías 55, eu lia para ele. E eu falava, mas olha, Deus está falando com a gente. E aí foi que a gente continuou aqui. E até hoje a gente está Continuaram aqui. frequentando depois disso? Sim. Tipo, Foi todo domingo, né? Todo Foi o domingo, primeiro os domingo de meninos. todos. Aí convidaram a gente para fazer discipulado, Legal. que antigamente era discipulado, não era PG, né? A gente entrou no discipulado, no grupo de discipulado, fizemos discipulado. Eu ia na casa de uma irmã toda terça-feira à tarde, a Maria Alice Torres, fazer estudo bíblico com ela. E de quinta-feira na reunião de mulheres, que era de quinta-feira antigamente, que era com a dona Aida, esposa do pastor Carlos, que hoje ela é falecida, né? Sim. E era uma bênção, e assim a gente foi indo. E logo depois vocês fizeram um curso de casados também, né? Um Logo tempo depois vocês fizeram um curso de casados. Logo depois, em 2001 nós fizemos o curso de 2000, acho que 2000. 2000 a gente 2000 nós fizemos o curso de fez. casados. Em 2001 já fizemos líder em treinamento de um presbítero que hoje é falecido, Presbítero que- Rami. o presbítero Ramin. Daí é uma longa história também isso, né? O nosso primeiro curso foi muito engraçado. Engraçado. A Cris lembrou Ué. desse tempo. Foi uma luta. Era É uma uma luta luta. mesmo, era uma luta. É porque como vocês se converteram já depois de casados, e imagino que tenham Sim. tido vários a conflitos, gente já né? tinha 39 anos quando se converteu, né? Então, Imagina. E um bom tempo de casado também, né? Acho que tem muita coisa Também. pra. É diferente, tipo, a gente, né, que vai casar já num contexto cristão e tudo mais, do que mudar totalmente o casamento depois que você se converte. Né? É. Depois de anos casado, ter essa transformação total, assim, né? Exato, já tinha todos os defeitos, né? É. Já estava tudo completo. Já tinha uns hábitos, já tinha... Já tinha todos os hábitos errados, né? Que legal. Aí, quando foi feito o primeiro Casados, né? Que nós fizemos no 10, na casa do Sérgio Vieira, tem de fazer lição, como o curso de noivos também tem de fazer lição, né? Mas eu não fazia, né? Aí, Cara da Cris, lembra? Aqui é ela que não faz. Eu já vou contando pra vocês. Que que eu não mentira, eu conto isso faço terça. sim. Normalmente eu tenho sempre que brigar com ela, aí porque ela esquece. eu queria que a Cristina fizesse, né? Mas eu Ele faço. queria que eu Falasse- fizesse e E enganasse. falasse que a Que- gente fez. Nossa, olha Ele falou, mas só. ninguém vai saber. Chega lá, a gente fala que fez junto. Eu sabia que era para consertar, né, as coisas erradas, né, que estavam no nosso casamento. Sim. E era uma luta. E às vezes eu mandava para ele, para o carro, eu falava para ele, uma vez só. Falei para ele, para o carro. Ali naquele posto de gasolina onde é como é que chama? Pequenas Delícias, como que chama No esse? shopping service. Shopping service. Aí acho que ele achou que eu estava passando mal, né? Que acho que porque quando Porque eu nós estava tava grávida, brigando, né? Porque a gente brigava de casa até o 10. eu vinha chorando pelo caminho, chorando, porque ele ficava muito bravo que eu não tinha feito a lição. Ele falava um Que monte você não tinha pra feito a mim. lição E dele. vocês chegavam lá sem fazer. Sem fazer. Não, e nesse dia, ela Eu desci do pediu carro. para eu parar, né? E ela desceu do carro. Eu desci do Ai, carro e meu- começou a andar a pé. Eu fui embora para casa. Eu queria ir embora para casa sem pé? ele, a pé. Aí ele ficava dando volta, entra no carro. E eu a pé contramão, né? E para ele, eu andava, eu não queria nem saber porque eu estava tão Estressada. chateada, tão magoada, né?
E a gente estava ali para consertar as coisas, né? E Parecia que tava ficando pior. estava ficando pior. Tava. Mas hoje a gente vê isso no curso. Com os a gente casais. vê isso com os casais. Sempre acontece isso. A coisa vai piorando porque o inimigo não gosta. O inimigo não quer. E porque eu acho que conserto também que começa a expor muito pecado, né? Eu sempre falo isso, depois que... Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu e o Gustavo, a gente sempre fala disso, que o nosso relacionamento escancara, assim, o nosso pecado, sabe? Pecados que a gente sabe que a gente sabe que a gente tem problemas com isso, mas dentro do relacionamento parece que escancara, assim, sabe? Você descobre lados seus, assim, que você não sabia nem que você tinha, você não sabia nem que você era capaz de falar isso, de agir de tal forma e tudo mais. Eu acho que no curso de noivos, curso de casados, eu acho que vai escancarando mais ainda, sabe? E aí vai gerando atrito. Eu, no curso de casados, a dificuldade que tem é que os casais entram para o curso e eles falam que está tudo bem. Ah, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Então, você vê a primeira, a segunda, e a gente só vai comentando. Nossa, vamos até onde Deus vai segurar isso, né? Até onde Deus vai segurar. Porque tem uma coisa, a gente tem para nós, que não somos nós que fazemos A obra, né? O Senhor usa a gente, mas o Senhor fala para a gente claramente: senta e veja o que eu vou fazer na vida dos casais. Isso para nós é um privilégio. De fazer parte. É um privilégio, porque o Senhor nos deixa ver o milagre, a mão dele nas vidas, né? Então são casais que chegam, eles são difíceis de se abrir. Vai segurando, 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 até que chega um determinado ponto que aquela lição exatamente mexe com um deles. Aí é onde vira solta. aquele, onde solta. Não aguenta, não aguenta. Deus não pactua com o pecado, né? Então chega uma hora que ninguém aguenta, né? Agora, no curso de noivos, tem uma coisa que é muito legal de se trabalhar no curso de noivos. Os noivos vêm abertos. Eles não escondem nada. Eles querem consertar a vida deles para dar certo. Antes de entrar, né? Porque para eles não começou ainda, né? Tipo assim, vamos casar, né? Os casados já estão ali, assim. Dizer que eu tô errado é tipo... É muito mais difícil, né? O noivo realmente chega já, tipo... ok. Mais disposto. Nós estamos buscando alguma coisa, entendeu? A gente quer casar. A menos que tenha algum deles que não queira, não sei. Mas então faz mais sentido você buscar de Acho uma que forma chega com a dá certo. expectativa do casamento também, aquela empolgação, aquela, sabe, ansiedade pro casamento e tal. Eu acho que eu acredito, né, que muitos dos casais que vão fazer o curso de casados vão lá só pra fazer, assim, não vão com muita expectativa, mas é isso sabe? mesmo. Assim, vão porque tem que fazer, ou então, às vezes, tem problema, mas nem fala, eles nem conversam sobre isso. Não é nem declarado dentro do casamento que eles têm aquele problema. Isso mesmo, eles vão varrendo para baixo do tapete. Exatamente. E isso também vai afastando o casal, né? E aí, quando a gente fez o curso, o mais interessante de tudo, que no ano seguinte, o Ramin, um domingo, convidou ele. Ele já era diácono da igreja, e o Ramin convidou ele para fazer o líder em treinamento. Aí ele chegou em casa, eu não tinha vindo aquele domingo, eu não sei porquê, ele chegou em casa e falou assim para mim: o Ramin convidou a gente para fazer o Casados como líder em treinamento. Falei: nossa, o Ramin tá louco, né? Pensei. A gente nem fazia a lição. Cara, a gente era uma batalha. Toda vez que ia para o curso era uma guerra. Aí... Mas foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, foi ter feito o líder de treinamento. Porque aí eu tive de enfrentar os pecados. De enfrentar tudo, né? É verdade. Você teve que estudar, de verdade. Eu tive de estudar. O que essa lição É fala? que quando você fez o curso de casado, você ficou empurrando com a barriga, né? Foi. Aí foi fazer a segunda vez que Como líder de líder de treinamento, treinamento. aí teve que... Foi mais... Quando eu fiz o curso, era mais um social. Como muita gente faz. Para cumprir tabela, para ter um grupo, né? Pra então, encontrar com a galera. mas Deus não passa, as coisas não passam em branco para o Senhor, né? E para Deus, ele não pula etapas com ninguém. É arrependimento, é perdão, arrependimento de pecado, né? E aí o Sérgio achava que Deus pulava etapas com ele, né? Eu peço perdão, pronto, acabou, né? Se tivesse não sei
se tinha arrependimento. Na época não tinha. Aí, vamos lá. Aí eu liguei para a Nelly falou, a gente orou, Deus deu o nome de vocês como líder em treinamento. Aí eu falei, não, Nelly, você não sabe. Eles acompanharam a gente muito de perto. E ela sabia o que a gente passava, né? Ela falou, não, a gente sabe, mas nós estamos convidando vocês para ser líder em treinamento e não para dar o curso. Eu falei, então tá bom. Falei, legal. Aí lá vamos nós fazer. Nossa, quando você faz o curso de líder em treinamento, é muito legal porque você tem uma lição sobre liderança, além de você ter que fazer a sua lição. E você se reúne. Curso normal, né? E você se reúne com o seu líder antes de se reunir. Então, vocês foram mais aproximados ainda deles, como... Sim. Se vocês vissem a guerra que era quando a gente fazia a lição, gente. Ele chegava da loja, que como a gente tinha loja em shopping, ele chegava da loja umas 9 horas, a gente sentava umas 9h30 para fazer a lição. A gente ia até 1, 2 horas da manhã, porque a gente discutia muito. Nossa, é bastante tempo, né? Coisa a lição é bem curta. coisa de meia hora. A lição é de meia hora. Bastante tempo. E era uma briga que vocês Nossa, gente, era um... Que é desencadeando, né, as coisas. Eu chorava, eu levantava da mesa, eu não queria fazer a lição, e volta aqui, faz a lição, e vamos lá de novo, e a gente fazia a lição. Quando chegou numa determinada lição, eu orava muito para o Senhor, Senhor, não deixa a gente brigar, né? Aí, numa dessas, quando chegou na lição de perdão, eu orando, Deus falou no meu coração que o Sérgio tinha pecado não confessado. Meu Deus do céu. Senhor, mas agora? E aí o Senhor me falou que eu não estava preparada antes, né? E eu sabia que era traição, porque pecado não confessado era traição. Nós sentamos para fazer a lição, oramos, eu lembro até hoje, eu com aquele sangue de barata, a gente orou, começou a fazer a lição de perdão. Falei, sabe o que é, Sé? Eu estava orando e o Senhor me falou que você tem pecado não confessado de traição. Ele, não é possível. Não, Deus não é um Deus de confusão, né? Não, vamos fazer a lição. Aí sentamos, fizemos a lição rapidinho, tudo Perfeito, ele Sem briga. Aí isso daí me deu mais certeza de que tinha mesmo pecado não confessado, né? Aí aquela noite, eu sei que aquela noite eu nem dormi, nós no dia seguinte fomos fazer a nossa aula com o Ramin e com a Nelly. Quando nós entramos na casa deles, ele já de cara, Ramin, Deus é um Deus de confusão? Aí ele perguntou. O Ramin falou, Porque eu não. não acreditava, né, que Deus tinha me dedado, né? Você vai criar Coisa conflito que já dentro do meu tinha casamento? acontecido, né? Não acontecia mais, mas já tinha acontecido. Pra você já estava resolvido e é isso. Para mim já estava tudo certo, né? Por que Deus ia trazer à tona? Por que Deus ia trazer? Se ele não perdoa, né? Se ele perdoa, eu acho que ele já tinha pedido perdão para Deus, né? Depois eu fiquei sabendo. Aí depois eu comecei a entender o porquê de tudo aquilo, né? Foi bem depois que nós sofremos bastante. Nós, a casa, os filhos. Porque se o marido erra, não é só o marido que sofre. A família toda. É a família toda, né? Mas aí foi que o Ramin falou, perguntou para ele se ele tinha pecado. Ele perguntou para mim, mas tem? Tem Falei, pecado? Não vamos falar sobre isso. Não disse É nem pior- que sim, nem que não. É pior, né? Aí levou um tempo para ele Levou um bom Confessar. confessar, um bom tempo. Deus foi tratando a gente, né? Foi um sofrimento, nossa, muito sofrimento nesse período. Enquanto ele não pediu perdão, não se arrependeu, né? Não pediu perdão, foi muito sofrimento. E ele mesmo falava para mim, eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo. Como é que eu faço para pedir perdão? Eu acho que, não sei se é a criação, eu não sei o que é, que ele, como homem, acho que ele achava que ele, né? Não sei. Ele para pode mim, falar melhor. pedir perdão era admitir. É Admitir o difícil o erro. homem querer admitir. É o nosso ego, né? É uma luta contra o nosso ego, pedir perdão. É. Então foi bem difícil.
sofria. A casa sofreu. A história de conversão de vocês está muito ligado com a restauração do casamento, assim, né? E nessa época, assim, olhando tudo que Deus fez na vida de vocês como casal e tal, vocês imaginavam que estariam hoje acompanhando tantos casais, que já passaram muitos casais por vocês, casais de noivos, casais casados, casais depois que vêm para fazer o curso de pais. Vocês imaginavam que Deus faria Casais que não isso? casaram. Casais que não... de novo. É verdade. Não, tem casais casais que moram que juntos. não... vocês imaginavam que Deus ia fazer isso? Assim? Nunca. Não, a gente Nunca. não imaginava. Nunca imaginei ter imaginei algum isso. ministério na igreja. Nunca. Ainda mais de casais, né? Nunca imaginei. Mas é muito legal ver o que Deus gostoso. faz, Eu amo gente. Eu amo escutar. Então é muito gostoso. É muito gostoso a gente... É. Né? E o bom é que a gente tem a certeza que não é a gente que faz alguma coisa. Né? A gente sabe que Deus que faz. É verdade. Mas a gente vê a alegria de vocês participando do curso, né? Tipo assim, É. a Cris chega todo dia lá super animada, não sei o que, você fica, gente, é terça-feira à noite, eu tô com sono. Terça-feira, 8h30 da noite, começa. E vocês têm um ânimo, Tem. é muito legal de ver. Prazer de estar ali, né? A eu gente não gosto. faz obrigado, não. Não. Eu acho engraçado porque parece que mais os casados, né? Dá a impressão que você laça os casais, às vezes, e leva que eles são obrigados a fazer, né? Que eles eu estou cansado. Às vezes dá vontade de falar, meu filho, minha filha, mas eu não chamei você, eu obriguei você a vir. Você está aqui porque você quer. E, às vezes, não tem um aproveitamento porque a pessoa se vitimiza. Tipo, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada e tem que estar aqui. E ela se vitimiza e ela não consegue enxergar que isso é uma coisa que o inimigo tem roubado dela e ela mesma rouba dela, a carne dela rouba dela mesmo. Esse tempo precioso que é você melhorar a sua casa, né? Melhorar o seu relacionamento. Colocar Deus à frente de tudo, colocar Deus acima e em todas as coisas. Porque não tem você tirar Deus de um determinado... Não. Deus é o Deus do casamento, é o Deus dos filhos, é o Deus do trabalho. Não tem, né? O trabalho secular. Você consegue tirar Deus do trabalho secular? Não consegue. Ô, Cris, e falando um pouco de curso de noivos, assim, tudo mais. Vocês já acompanharam muitos casais que, tipo, não casaram, que não deu certo e tal. Ou então, quando começa o curso, você já repara, você já comenta. Já sabe, esse daí não... Aquele casal ali, acho que vai ser... Vocês já percebem, assim, isso quando vocês vão começar a turma e tal? Vocês já percebem umas dificuldades que vocês vão ter a mais com um casal ou com o outro? Como que é? Depois de que a gente faz, geralmente, a terceira lição, né? A gente já começa a falar, ai, meu Deus, esse casal não vai dar certo. E a gente procura, né? Será que eles falaram da gente? Pois é. Não, a gente procura em particular o casal. Ah, tá bom. Procura ele, não procura procuraram. ela, Não procura os enquanto. dois individual, o Outro dia casal. a Cris mandou uma mensagem. Perguntando se podia tomar um café. Né? Ele nem respondeu. Ele Melhor leu e não não. respondeu. Não, mas a gente procura o casal. E tem casais que a gente nem procura que acontece de terminar antes Antes de terminar o Antes curso. de terminar o curso. Tem casal que termina o namoro depois que termina, porque olha para dentro da casa dele, dela, e fala, não é isso que eu quero para mim, né? Porque quando você casa com a família também, né? Você, não tem jeito, você não vai enterrar a família, né? Então, mas tem. É muito difícil quando você pega um casal que você sabe que não vai dar certo, e que você fala, e a pessoa fica... mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo outro? Então, você fala, não precisa casar. Né? E, às vezes, uma coisa que às vezes a gente pega muito no pé é, você está fazendo o curso com nós? Por isso que a gente pergunta, você está se aconselhando com alguém mais? Então, se enquanto você estiver fazendo o curso com nós, faça o curso com nós ou se aconselhe com algum pastor só. Por quê? Porque já tive... Eu particularmente, chamei uma menina que a gente via que não ia dar certo, e ela já tinha procurado ajuda com algumas irmãs, e ela escutou o que ela queria. Mas ninguém é perfeito.
Então ela falou para mim, mas ninguém é perfeito, nenhum homem é perfeito. O Sérgio é perfeito? Não, não é perfeito. Mas tem coisas que se eu tivesse enxergado quando eu era solteira, talvez eu não tivesse casado, né? Então é isso que a gente quer que a pessoa... Casar é muito bom, é bom. Não é um mar de rosas, não é uma... Mas é uma delícia estar junto. Apesar de tudo que eu passei, apesar de tudo que nós passamos, se você me perguntar se eu casaria, sim, eu casaria de novo. Porque, sim. Eu casaria de novo, mas comigo? Não sei. Olha ele comigo. Casaria, velho. Eu tô aqui desesperado para o casamento acontecer, porque, sei lá, vai que ela repensa. Assim, né? Vai que depois dessa conversa eu falo, precisamos conversar. Ainda sobre o curso também, ainda acho que o curso precisa ser feito bem antes de estar prestes a casar. Não tão em cima, assim, né? Para dar tempo de cima, pensar, né? Para dar tempo, se é mesmo, porque o curso de noivos é para isso, é para ver. Porque tem gente que fala, mas o curso de noivos faz a pessoa desistir. Mas é melhor desistir antes, né? Do casamento. Do que entrar no casamento e perceber. E melhor desistir antes do que pagar o tanto de dinheiro que já foi pago, né? Mas é melhor perder esse dinheiro do que a vida inteira num casamento. Não só pensar no dinheiro, né? É uma vida, né? Mas eu acho que muita gente deve pensar isso, viu? Tipo, acho que esse é um dos problemas também de quando você faz o curso. Pra quem não sabe, o curso aqui na IP Alpha, né, dura 2 meses. É um encontro por semana, né? Então são 8 lições, 8 assim. semanas, isso. E aí eu acho que, né, sei lá, o casal vai casar em agosto, aí começa a fazer o curso em maio. Junho, faz junho, julho. Tipo, já tá ali o casamento. Tá muito em cima. Aí eu acho que alguns, às vezes, não desistem de casar porque falam, já tá muito aí, dinheiro, vamos, e, já sabe? tá marcado. É você mesmo que eu tenho, não e aí tem já outra. começa, e eu acho que já começa a juntar com a ansiedade do casamento, porque falta um mês pra casar. E isso já não fala muito por si, né? Acaba relevando por vários motivos. Mas nós tivemos um casal há muitos anos atrás que ela desistiu na semana do casamento. Ah, é? Ela desistiu na semana do casamento. Ela ia casar no sábado, ela desistiu, tipo, na terça, quarta-feira. Louco. Não fala muito dessa história, não. A gente... não. Mas são exemplos que a gente fala. Não vai dar certo. Já sabia, né? Desde o início já ficava... Mas eu acho que deve doer mais ainda quando você vê que casaram, né? Você fala, agora casou, agora tem que fazer dar certo. Corre atrás. Mas deve dar um apertozinho no coração, né? E nem sempre faz fazer dar certo. Porque existe a ruptura também, né? Que não aguenta mais um olhar na cara do outro. Infelizmente, a pasta de dente é muito difícil. Mas hoje em dia tem uma pasta de dente diferente, né? Aquela pasta de dente que tem ar, né? Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Tudo bem, é melhor explicar. Talvez você que esteja ouvindo, seja legal você fazer o teste. Se você namora, é casado, ou vai casar com alguém, ou faz com amigos e amigas. E pergunta aí. Parece que, pelo que nossa experiência ali de questionário de campo, 100% dos homens odeiam o jeito que as mulheres usam a pasta de dente. E a gente se frustra totalmente e é motivo de briga em todos os casamentos. E o ponto é que, tipo assim, a mulher nem percebe que ela aperta a pasta de dente assim. Só os homens percebem. Mas irrita muito. Mas aí, qual que é o ponto, né? A gente fala que os homens, eles pegam a pasta de dente lá de baixo, assim, sabe? Eles vão apertando lá de baixo. A mulher aperta a pasta de dente em qualquer lugar. E aí isso irrita. O Gustavo chega na minha casa, ele olha minha pasta de dente, ele já fica estressado. Eu já fico pensando... E aí a gente chegou... Só que a gente achava que isso É. acontecia só no nosso relacionamento, entendeu? Isso Aí no curso de noivo Que era uma a gente foi briga perguntar. idiota minha. Aí a gente descobriu que não, que É todos que os homens todo mundo, concordam que comigo. todos os casais passam por isso. E se não passa, teve um casal que a gente perguntou, aí a esposa falou assim, não, mas a gente não tem isso. Aí ele falou assim, não tem porque eu já desisti, né? Tipo, que ele já largou O marido a mão, falou, não, entendeu? tem sim, mas é que eu... Já larguei mão de reclamar, então deixa quieto. Ela não se tocou. Ele tá com isso. certo. Ele tá certo, porque isso não vai trazer felicidade ou infelicidade, né? mas é que... Pro casamento, né? Come on. Porque Ô, Cris, mas vocês que acompanham muitos casais e tal, acho que muitos que devem fazer curso de noivos com vocês, depois voltam para se aconselhar com vocês e conversar e tudo mais. O que vocês acham que
que acontece muito no começo de casamento? É uma consultoria aqui, né? Essa é boa. Uma sessão de Eu gostei dessa aconselhamento. pergunta. Mas assim, o que você acha? Acha que talvez seja muita expectativa. Eles entram no casamento com muita expectativa e aí vem aquela euforia pós-lua de mel que dura um certo tempo e depois acho que cai em si, entra em desespero, assim. O que acontece? O que você vê que acontece muito com os casais recém-casados, assim, que começam a ter conflitos? Você acha que é uma quebra de uma frustração, uma quebra de expectativa? Achava que o casamento era outra coisa? Eu acho que quem vai na ilusão de que é o príncipe encantado, né, e a princesa, eu acho que aí a pessoa realmente cai do cavalo, né? Agora, quem vai consciente, que fez o curso, ou que está muito consciente das coisas do Senhor, né? Eu acho que não tem essa Ilusão, essa né? ilusão, essa decepção, né? Eu não achei que casamento era isso. Não, muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo que casa, que tem casado, que está bem, fala, poxa, se eu soubesse que era isso, o casamento teria casado antes. Né? Porque o primeiro ano é uma adaptação, né? É gostoso. E quando você casa se preocupando com o outro, então não tem. Porque casamento não é para você ser feliz, né? É para fazer o outro feliz. Então... Tem muita reclamação de recém-casados de videogame. Você acredita? Não jogo, tá? Não jogo. Assim, Mas que o cara abandona a esposa e fica jogando videogame. Não existe comunicação, não existe conversa. Não existe nada, né? Porque o cara fica ali no videogame, aquilo consome, aquilo é um vício. Fica horas, a esposa vai dormir e o cara tá lá jogando videogame, né? Isso é de começo de casado, não é de... Começo não é no primeiro ano, né? São casais assim de 2 até 6, 7 anos de casado. Nossa, tudo isso? Porque é o começo ainda, É né? muito Você tempo tem. para você descobrir que eu jogo muita coisa. Né? Não vai dar pra esconder só no primeiro ano, não, Gustavo. Caramba. Acho que é uma coisa que foram frustradas. que você vai viciando, e se você não tiver domínio sobre o seu vício, domínio não, porque você não tem, né? Você tem que pedir ajuda mesmo. Mas se você não tiver força de vontade, tal, tudo, você, né, se entrega. E desiste. E eu imagino que nas brigas, assim, da vida de casado, deve ser fácil você falar, vou jogar alguma coisa aqui, ignorar uns minutinhos. É isso, de jogar o problema para debaixo do tapete, né? Isso, ignorar. A gente tinha que conversar, acertar essa questão, mas vou fugir. De fugir do problema mesmo, né? Vou jogar ignorar. aqui, vou fazer outra coisa. Seja videogame, seja, enfim, qualquer outra coisa, né? De fugir mesmo. Você até contou, acho que um outro problema que também eu acho que deve ser muito comum é essa questão de romper o laço com os pais, né? De ambos os lados. Que você contou do casal, do cara que ia jantar na casa da mãe todos os dias. Passava na casa da mãe todos os dias. Aí a mãe fazia o jantar e, quer jantar aqui? Aí ele jantava e quando chegava em casa, a esposa esperando, né? Já tinha um jantar. Ou um outro problema é a mãe da noiva, a mãe da esposa, tá lá todo dia, né? O cara chega ansioso, que a família, né? Chega lá, dá de cara com a sogra. Todo dia. Todo dia. Porque tem coisas que são pontuais, né? Uma necessidade e tal. Agora, todo dia, tua sogra tá lá na tua casa, ou... né, a maior parte dos dias, né? Então é bem aquele ditado: quem casa quer casa, né? E é a tua casa, né? Não é a casa dos teus pais, né? Porque existe mesmo uma interferência. E a gente como pai, como mãe, a gente não faz por mal, né? É que você está vendo ali, né? Mas a gente tem que... Você quer cuidar, você quer ajudar, você acha que às vezes está ajudando, né? E às vezes você ajuda muito mais orando, né? A gente precisa ter o simancol também, né? A gente não pode estar invadindo a casa do teu filho ou da tua nora, né? No nosso caso, né? A qualquer hora. Você passa a ser visita, né? Você é visita, você não é... Deve ser difícil também, né? E vocês agora, vocês têm Com netinha uma nova. netinha que acabou de chegar. Dá vontade de ir todo Quero ficar lá. dia. Dá Não, vontade mas todo aí, dia, pra o ir dia lá, inteiro. avisa. Eu Tô aviso, indo, posso ir? Tudo bem? Tá tudo bem? Porque eles têm A vida deles, a vida deles, né?
E eu também, quando eu casei, eu também tive a minha vida. Né? Então, a gente tem que voltar para trás e perguntar, é isso, como é que foi? Como é que eu gostaria que fosse? Né? Então, a gente precisa ter sabedoria. Né? E eu acho também que se vocês estão lá na casa dos filhos todo santo dia, vocês não estão Nossa. cuidando do casamento de vocês também, né? Também. E nem deixando eles cuidar do deles. Exatamente. Eles não estão cuidando deles nem vocês de vocês, né? Isso é um problema Ele muito tem que grande. ter um momento deles e não nós deve o ser muito bom nosso. mesmo, não. Qual que é pra vocês, assim, a maior dificuldade dos casais? O que eles mais falam? São essas coisas? Tipo, O Gustavo quer prever todos os problemas Eu não quero de prever todos, não, casal. mas o maior, assim, talvez? Problema financeiro, área financeira, talvez. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, tanto no Casados, não sei se o Sérgio vai concordar comigo, mas no Casados, como até no Mulher Única, é troca de papéis. A mulher assume o papel do homem e o homem vai se acomodando e vai deixando. E quando vai ver lá na frente, a mulher não aguenta, porque ela não foi feita para aquilo, o casamento está estraçalhado, já não tem mais intimidade, a mulher está sendo a autoridade do lar, então ela está sendo a provedora, ela está sendo a líder espiritual. Então, eu acho que sempre foi esse, né, o maior problema. Eu acho que sim, o maior problema é esse aqui. O homem aceita. O homem é facinho da gente aceitar. Eu falo porque já aconteceu isso com nós. Quando a gente tinha a loja lá no Continental, a Cristina estava adorando comprar, vender. Ela Eu que assumi fazia. toda a loja. Eu ia embora. Eu falava para ele, pode ir embora, vai para casa com as crianças. Ele ficava na piscina com os meninos. Nossa, E você? delícia. Eu achava Oxi. uma graça, cara. Ele ia para a piscina com os meninos. De sábado eu ia trabalhar. Sábado ela ia trabalhar. Ele eu ia almoçar almoçar. fora. Não, brincadeira, Fora. gente, assim. É que piscina é gostoso, só isso Não, que eu quis tem dizer. coisas, O eu resto, acho não. assim, tem coisas que são muito gostosas, mas não agradam a Deus. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ter mesmo essa. Sim, nós trocamos papéis. Ela estava trabalhando e eu. E as Continua coisas assim, deram né? certo. E essa é a consequência do pecado, né? A gente querer assumir o papel do outro, esquecer do nosso papel. Porque a mulher tem essa tendência de assumir Tem. papéis, de achar que dá conta e de que ela Isso. é a super mulher, dá conta de fazer tudo e tal. E os homens, acho que tem esses dois opostos, assim, né? Ou ele vai virar um banana, não vai fazer nada e Ou ele vai começar a ser agressivo. Ou ele vai começar, vai pro outro lado. Ele vai usurpar da autoridade, assim, né? E a mulher vai ficando amarga. Amarga. E fora o que acontece em casa com os filhos, né? E o que acontece com os teus filhos? Às vezes as pessoas falam assim, porque estão numa posição muito legal, mas eu estou numa posição muito legal, e enxerga o bem-estar financeiro só. Não consegue enxergar o bem-estar familiar diante dos olhos do Senhor, isso, né? Isso também acontece com mulher e com homem também, né? Os dois, acontece com os dois. E aquela coisa, um casamento... Eu falo isso porque eu comecei a... Um pouco antes da gente ficar noivo e tudo mais, que eu fui entendendo um pouco mais isso, né? Que um casamento que está doente, a família toda adoece. Fica. Não tem como. Então, assim, num casamento onde você tem a versão de papéis e tudo mais, às vezes você nem vê a consequência para os filhos naquele momento ali, mas você vai Isso colher mesmo. esses frutos lá na frente. Isso mesmo. Filhos que, enfim, têm dificuldade de assumir responsabilidade, filhos que têm problema com sexualidade. Enfim, vão surgindo vários problemas, assim, de um lar desestruturado, né? Exato. E problemas emocionais. Às vezes as meninas têm vários problemas emocionais, precisa fazer tratamento, né? Porque não tem a figura materna Como deveria ser. como né? deveria ser e a paterna como deveria ser. Então as coisas vão ficando para trás, né? Datas importantes em que a mãe não está, mas o pai está, né? Então não é Deus. Eu acho que Deus definiu muito bem os nossos papéis quando Ele fez a gente, né? Até vocês viram na lição 6, né? 7. Ó, pra quem não fazia lição antes, agora tem tudo decorado. É. Aí, olha ó, só. sabe Na até lição qual 7, isso tanto de versículo que tem de Nossa, referência, Jesus, né? Era é muita absurdo. coisa. para o papel de cada um. né?
Para quem não fazia lição, né? quem Olha não fazia só, lição. sabe até o número da página que começa a lição 7. Olha só, como que diziam, é quem te viu, quem te vê. É isso mesmo. Sabia? O que é bom mesmo é que isso faz mais de 20 anos, né? Graças a Deus. Mas essa é a diferença, né, é muito mais fácil você moldar o relacionamento, né, pra já tomar esse cuidado, pra começar um casamento assim, né, sabendo cada um o seu papel e se policiando pra cada um executar o seu papel, do que depois ter que mudar totalmente, né? É verdade. É óbvio que a gente queria um Deus que restaura casamentos, como restaurou o de vocês e tudo mais. Pro nosso Deus nada é impossível, mas tenho certeza que foi muito mais dolorido do que se tivessem começado como deveria ser, né? E só fazendo ajustes, assim. Sim, porque eu até falo sempre que eu queria ter um curso de noivos desse antes de ter casado. Porque nós fizemos um curso de noivos da Católica, né? Vocês fizeram? Eu não sabia. Sim, na Católica antes Eu de não- casar, né? Que legal, não sabia que tinha. Mas é uma coisa bem superficial que Um dia só. é mais para formalidade. É porque tem uma necessidade, né? No caso, que assim, você de fazer. obriga, eles Ah, é? obrigam Não você a sabia. fazer É, para casar. Senão você não casa na igreja católica. É isso mesmo, Tem que Não ter lá, sabia. tipo, feito, Fiz. pra poder casar. Não sabia. Eu também não sabia, eu descobri isso. É que a galera, a gente tem, pra galera entender no curso de novo, a gente De tem um noivos. momento que a gente, não, de novo, explicando do curso de novo. Ah, tá, do curso de novo. Do curso de noivo de noivos. Que tem um momento que a gente separa, né? E aí o Sérgio comentou, quando tá só os homens conversando, ele falou isso que na igreja católica. Eu também não sabia que precisava, não. Eu não sei se são todas, mas... não sei se ainda Não sei é se assim, hoje né? ainda é assim, né? Não, mas faz sentido. Talvez seja mesmo. Eu não porque duvido que seja mesmo, não. Foi pedido pra gente fazer o curso, Isso. é verdade. Eu nem lembrava que era obrigatório, mas é verdade. É um É sábado, obrigatório. foi um sábado o dia inteiro, É um né, que sábado nós o dia inteiro, passamos que lá. Se você perguntar o que o cara falou, eu não vou saber. Mas aconteceu. E tem algumas questões, assim, que eu acho que deve ser muito difícil os casais chegarem pra pedir aconselhamento, assim. Uma dessas áreas eu acho que é a área sexual, né? Porque, assim, eu acho que, sei lá, tá com problema financeiro, eu acho que chega e se expõe um pouco mais fácil, né? Eu acho que talvez problemas na área sexual... as É mais pessoas- segredo, né? É mais segredo, Ah, assim, deixa parece quieto. que, tipo, É um ai, tabu, tem um tabu em não vou cima procurar disso. ajuda. Eu acho que tem o homem também nessa história, de achar que Isso. fere a masculinidade e tudo mais, buscar ajuda nesse ponto, sim. Mas eu acho que também tem essa questão. Pros dois é difícil, né? Falar sobre esse assunto, de buscar ajuda, assim, sobre isso. Vocês aconselham muitos casais nesse sentido que buscam vocês para falar sobre esse assunto? A gente uma vez até teve um casal que ele estava indo embora de casa por causa do sexo, né? Que ele estava com problema, não sei se o Sérgio vai lembrar, que ele estava com problema na área sexual e isso estava afetando muito o casamento dele. Mas desde aí a gente conversa bastante com o pessoal referente a sexo, né? Porque as mulheres ainda se inibem, né? Quando você fala do sexo, é um presente de Deus para o casamento, elas mesmo assim elas se inibem, né? Aí eu lembro que também nós tivemos um noivo que ele falou que ele aprendeu na igreja católica que sexo era só para procriar, lembra? Sim. Há muitos anos atrás, Então, hoje a gente fala bastante, então a gente acha realmente que as mulheres têm muito problema nessa área, né? E a gente fala que sexo é vital e é vida, né? E ela é vida enquanto você estiver vivo e se tiver o teu marido ali, né? E a gente fala bastante assim nessa área. Tem alguns problemas, sim, que as mulheres que procuram, os homens não procuram, né? Não. É que Muito raro. geralmente não é só isso, né? É alguma coisa Isso é uma que causa. consequência, né? Uma consequência. Porque o sexo acaba sendo O resultado, o resultado de tudo, né? Porque não tem sexo se não tiver uma boa manhã, né? Tem um livro chamado O Sexo Começa na Cozinha, né? E é no bom dia, não é? Que começa o sexo. Pelo menos para nós mulheres, né? Se não adianta você for maltratado o dia inteiro, de noite
né? Eu Esperar costumo alguma falar que coisa. que a gente não faz sexo, a gente faz amor, né? Então, como é que você vai querer ter uma noite de amor se o dia inteiro você nem olhou para tua mulher e maltratou ela, ou às vezes nem olhou para ela, nem conversou com ela, aí você quer uma noite de amor? Então, você quer uma noite de amor, trate bem a sua esposa. E isso é uma coisa que a gente fala no Casados. Você quer ter filhos saudáveis, é muito importante os seus filhos veem como vocês se dão bem, né? Você fazer carinho na sua esposa fazer carinho em você, ficar sempre juntos os dois, saber, os filhos têm que saber que eles não vão separar vocês, que um é mais importante para o outro, até depois para não ter a síndrome do ninho vazio, né? Porque tem mãe, tem pai que coloca os filhos em primeiro lugar, né? E não o marido ou a esposa. Em primeiro lugar, Gu, quando você casar, é a Bianca. Mesmo que você tenha filhos, seja lá os mais lindos que forem, sempre vai ser Só a se Bianca. puxar pra ela. Puxar pra ela, tudo bem, eu acredito. Senão- Ou se a Bianca para você também, o Gu é o mais importante na sua vida. E isso é saudável para os nossos filhos. O Thiago veio aqui e ele falou isso, né? Ele falou, Ele falou as que ele crianças ensina sabem. pras crianças, né? Isso. Quem o papai ama em primeiro lugar? Deus em segundo lugar. A mamãe depois. A gente. Os filhos têm que saber, né? E é um amor diferente também, né? Um Ainda homem mais não o vai. Thiago com 3 lá, né? Você já viu se eles colocam eles. Nossa, em primeiro coitada da lugar? Maísa e Coitada da deles. Maísa, né? Vai estar em quinto lugar. É. Não, Não vai ter muito tempo pra Maísa. Mas eu acho que isso que o Sérgio falou é muito importante, assim, né? O problema sexual dentro do casamento, ele é consequência de outros problemas, né? E aí, às vezes, o casal vem reclamando que tá com problemas nessa área, mas não para analisar o resto do casamento, né? Não assim, acha que o problema de fato é esse. Acha que o problema de fato é a vida sexual, né? Mas não para sentar e analisar e ver onde está ferido dentro do casamento, né? Porque se você olha se você quando é um problema só sexual, o casal vai procurar ajuda na medicina, alguma coisa, ou isso não afeta tanto. Agora, quando ele põe a culpa no sexo, você vai ver, são várias coisas, né? São várias coisas. É afastamento, a distância, né? Então, é difícil o casamento com Deus também, é difícil. Imagina sem Deus. Eu às vezes eu fico pensando, como é que você consegue ter um casamento sem Deus e criar filhos sem Deus? Gente, Deus foi maravilhoso comigo. Me chamou numa hora que eu fico pensando, eu acho que eu não aguentaria ser mãe de 2 meninos se eles não tivessem o Senhor na vida, porque é difícil. E a gente, né? Que é o Senhor que traz a paz, né? E eu acho que também é saber que o casamento tem um propósito muito maior, né? Porque eu acho que, tem dia que você olha pra pessoa, você quer matar, esganar, voar no Nossa, pescoço, nem me tipo... fale. E nem casou ainda, eu tava falando isso. Que é isso, Que é isso, menino? Dá uma pausa pra gente conversar aqui rapidinho. Nossa, meu Que pai. é A isso? gente vai ter que desligar as câmeras agora. Mas assim, você quer voar na cabeça do outro e tudo mais. E eu acho que, sinceramente, eu não sei como um casamento que não tem o Senhor, como sustenta, o que sustenta isso, sabe? Porque quando você quer voar uma camisa do outro, você lembra que o casamento tem um propósito muito maior do que vocês. O casamento não é pra fazer vocês felizes, o casamento não é sobre vocês, sabe? O casamento tem um propósito muito maior, assim. O que sustenta um casamento E aí que não é que cristão? você sabe que amor não é um sentimento, é uma decisão, né? Então eu decido, apesar dele ter feito tudo o que ele fez, ou de eu fazer o que eu faço, a gente decide. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Eu amo ficar junto. Tanto que quando eu vim me aconselhar, quando a gente soube da traição, tal, tudo que eu vim, sentei na mesa do pastor Carlos Alberto, o pastor Carlos Alberto leu aquela passagem que eu podia me separar dele, né, por causa da traição, mas que se eu perdoasse, a misericórdia do Senhor, né, a graça do Senhor seria maior. E ele falou, você tem que pensar se você ama a sua família. Aí eu pensei, eu falei, gente, eu amo a minha família. Eu amo a minha família junto, né? E a gente teve um casamento muito legal no começo. A coisa, eu não sei quando que o Sérgio
Eu acho que depois de uns 10 anos que a gente estava de casar, não, antes, né? Antes disso, né? Eu acho que, sei lá, uns 7, 8 anos de casado que o Sérgio veio a me trair, né? Mas até então a gente tinha um casamento que era ótimo. Então eu pensei naquele tempo, né? Que foi tão bom, foi tão gostoso em resgatar aquilo que a gente tinha junto, né? Como família, a gente sempre juntos, né? E a gente também, hoje a gente faz tudo sempre juntos, tá sempre junto, a gente tem os nossos acordos, né? Tipo, ó, de sábado e domingo, a gente não faz programa separado, entendeu? Se tiver que fazer alguma coisa, tomar um chá com uma mulher que me chama, alguma coisa, eu evito o máximo, a não ser que seja pontual, de fazer isso no sábado e domingo. De sábado e domingo é nosso. Guarda para vocês. É nosso, entendeu? Então, às vezes eu vejo muita mulher fazendo programação sozinha, de sábado e domingo, homem, né? Aí quando vai ver lá na frente, né? Ou senão, quando você vê, eles vivem vidas separadas, né? Aí, quando os filhos vão embora, você olha, quem que te restou? Aquele cara lá que fica assistindo futebol e você passeando sábado o dia inteiro para lá e para cá, né? Indo de shopping, sei lá, fazendo o quê. Não estou falando que isso é errado, mas eu acho que você tem que olhar para dentro da tua casa e tem que ter aquele tempo. Tem. Se não for no final de semana, que seja durante a semana, seja quarta-feira, quinta-feira, mas tem que ter um dia, né? Para cuidar assim. É o teu dia, né? O teu, que nem para nós é o fim de semana, né? A gente sai de fim de semana com outras pessoas? Sim, a gente sai, lógico que sai. Mas sozinhos, né? É que nem vocês agora, quando vocês casarem, vocês vão estar sozinhos, mas quando tiver as crianças, vocês têm que ter uma vez por semana de vocês. Tem que ter. A gente já ouviu muito isso de vários casais, né? Que é bom você reservar um tempo e falar assim, esse tempo aqui, faça chuva, faça sol. Mas a gente tenta fazer isso mesmo já durante o noivado, no namoro a gente tentava também. Não dava muito certo. Porque é muito fácil a gente ser atropelado pela nossa agenda. Assim, a nossa agenda atrapalhava muito, assim. E como tem muita coisa para fazer, ficava difícil. Então a gente não conseguia falar assim, vai ser de quarta. Porque, tipo, essa semana vai ter que jogar pra terça, a outra vai ter que jogar pro sábado, e enfim. Mas a gente sempre tentava ter tempo juntos ao longo da semana, né? E isso, assim, fazia muita diferença. A gente já passamos por um monte de briga, né? Um monte não, mas já passamos por algumas. E às vezes a gente notava que quando a gente deixava de ter esses tempos, parecia que as brigas eram mais constantes, ou mais fáceis, alguma coisa às vezes simples, quando a gente irritava. ficava muito tempo sem se ver, quando a gente se encontrava, a gente via que estava fragilizado o negócio, assim, sabe? Agora... Porque não foi alimentando aquilo. Assim, né? Quando você separa um tempo, parece que vai alimentando, assim, o relacionamento, né? E você vai mostrando desenvolvendo. que é prioridade. Você mostra que é prioridade. Porque é isso, é muito fácil a gente ser atolado pela nossa agenda. Então, hoje em dia, a gente é solteiro, não tem filho e tudo mais, a gente é atropelado a agenda com amigos, tem que sair com um amigo, tal grupo, outro grupo. A gente as coisas deve. da igreja. A gente tá devendo. Tipo... pra um monte de gente. E a gente é cobrado, faz tempo que a gente não sai, não sei o que, mas... Mas é muito fácil a gente ser atropelado pela agenda, né? Então precisa ter um tempo. E aí eu olho e falo assim, como a gente precisa tomar esse cuidado, assim, né? Porque depois de casado, o negócio tende a piorar, né? Depois tem filhos e tudo mais. Então, assim, tem que separar esse tempo, assim. Tem de fazer, né? Mas eu acho que também tem casais que conseguem marcar um dia, né? Mas se não consegue marcar um dia, tem de fazer num dia. Aquele que fala, vamos guardar esse dia. Tem que ter mesmo disciplina, que cada semana for um dia diferente, mas não que importa, tenha, né? Se for um dia diferente, não importa, mas é só tirar da agenda. Falar, não. Esse não. O Cris e Sérgio, assim, casamento, né? Você começou falando que não é um mar de rosas e tudo mais. Vocês acham que casamento é pra todo mundo, assim? A cara da Cris. Não. Ai, tadinha. Tadinha. Não, eu acho que não. Eu acho que Deus tem um propósito para cada um. Eu acho que nem todo mundo foi chamado para casar. E casar é difícil, né? Casar é difícil e também é bom. É bom. Mas é difícil.
Né? E o que você acha, sei lá, pro solteiro que tá aí ouvindo a gente e tudo mais, e agora ficou desesperado em ouvir que, tipo, que Deus não chamou Não é todo pra mundo pra ele, casar. O que você acha que talvez sejam indícios, assim, que Deus talvez tenha te dado o dom pro casamento, assim? Nossa, indícios que Deus O tenha me desejo de dado. casar, talvez? Eu acho que o desejo, né? Apesar que eu não sei se toda menina nasce com esse desejo aí, a gente já é criada para isso, né? Para casar, para ter filhos, né? Eu não sei. Eu acho que o desejo de casar, de não conseguir ficar sozinha, ter alguém, né? Porque a sociedade, né? Nem a sociedade, a igreja mesmo. A Te igreja cobra, né? O casamento, o né? casamento, né? A igreja cobra as pessoas que estão solteiras. Fica aquela coisa, e aí? Não existe, não. E tem pessoas que são super tranquilas quanto a Sim. isso. E tem outras que ficam, né? Fica, Cris está orando por mim, Cris não sei o que lá, Cris ora por Pedi fulano. muito. Aí, ó, deu bom, Cris, deu Não, bom. não, tudo bem, a gente ora, mas mas qual aí é a tua vontade, Senhor? Porque a gente vê tanto casamento aí, às vezes, que homem ou mulher demora tanto para casar e parece que casou porque Tava ficando tarde, né? a pressão né, de fora é grande e fala, foi Deus que me mandou ele. E não é. E porque aí vê que não era aquilo, não está dando certo, né? Então, eu acho que não é para todo mundo o casamento, não. E pra quem Sérgio, esse daí eu vou até anotar, me dá a caneta. Nossa. Qual que é o segredo do casamento? Fala pra mim. Segredo? O segredo, Eu vou anotar, é importante. Segredo Vai Qual que é o perguntar segredo? pro Senhor. É o segredo, assim, ó. Fala. Ó, aquele dia que ela tá emburrada, Ai, difícil, meu Deus. aquela época do mês. O que você tem que lembrar? Isso. Não, mas Jesus. o segredo mesmo do casamento é você querer fazer ela feliz. Aí, ó, toma. Toma. Porque esse negócio também de você falar, não, eu quero ser feliz e né, eu não quero me aborrecer, quero que ela... Isso também está errado, né? Porque você tem de fazer ela feliz e você também tem de ser, né? Não adianta você não ser feliz e ela é. Então, mas ela também tem de fazer você feliz, né? Então, Eu acho que é a preocupação mesmo, que você tem que ter do com o outro. né? Porque é um conjunto, né? É uma só carne, né? Porque a partir da hora que você casa e tem relação sexual, você é uma só carne, né? Então, a partir disso, é ela. E ela é ele. A sua preocupação tem que ser ele. Isso. E a sua preocupação Lógico tem que que ser a vai ter Bianca. dias que não vai você lembrar esquece. disso. Você quer você mesmo, Você né? não vai lembrar disso. Então você tem que se conter. Aí, o bom mesmo é que o dia que eu tô mal, ela me lembra. Fala, opa, você tá hoje afiado, hein? Eu falo pra ele, Afiada. onde você passa? Não, eu não falo afiado, eu só falo pra ele, você passou na cocheira? Aí no começo era cocheira, trocou a ferradura? Mas isso Mas é legal. aí ele... Mas é legal Abaixa. que você Abaixa, reflete, você porque fala, nossa, mas por que eu tô falando assim? Né? É aquilo que a gente falou, né? Que tipo, o pecado escancara o nosso pecado, assim. Eu falo que eu só depois que eu comecei a namorar com o Gustavo, que eu percebi que eu sou mal-humorada quando eu tô com fome. Não. Ah. Não. Mas corrige, coisas assim, corrige. sabe? Não é isso. Não é isso. É isso. Você já sabia que era mal-humorada e chata com fome. Mas eu não sabia que era Você tanto. descobriu com sono. Com sono, isso. Com Isso. sono. Porque ela fala, não, com sono eu sou Eu normal, falava, não, eu gente. sou com, não é com possível. fome, eu sou meio mal-humorada mesmo. Mas com sono, eu não sabia. Nossa, que dificuldade quando ela tá com sono. Com Então sono, você tem que cansada, deixar, assim, Você tem que sabe? deixar ela dormir e comer. É, isso. Você tem que manter Esse- ela de barriga cheia que nem nenê. Isso, é É isso. isso. Não, mas coisas assim, sabe? Que o outro te ajuda, sabe? A melhorar, a mudar e tudo mais. Então, assim, poxa, por exemplo, eu sei que eu fico mal-humorada com Melhorar e fome, mudar, entendeu? Eu isso sei que eu fico. Aí, Mas assim, com eu tô... fome eu também. E mas isso eu é tô um problema. Mas eu tenho dificuldades pra me controlar, assim, o meu mau humor, sabe? Às vezes eu só calo a minha boca e saio de perto, assim, sabe? Pra não dar um coice em ninguém. Isso assim. mesmo. Então, você sabe que você fica de mal-humorado, então eu não vou ficar ali no meio de um monte de gente. Tô de mau humor, entendeu? Não vou correr o risco de dar um coice em alguém.
Aham. Já fico mais longe, já sei lá, se eu sei que vai demorar pra eu comer, já levo uma barrinha na bolsa, coisas assim, sabe? Tô falando de uma coisa que parece boba, mas é um pouco do que a gente tava falando antes, né? As coisas pequenas que a gente vai deixando se acumular dentro do casamento vão gerando um problemão, assim, né? Então, às vezes, sei lá, uma coisa boba, às vezes, eu sei que eu tô de mau humor e tudo mais. Aí eu acabo soltando alguma coisa pra ele que feriu. E assim vai indo. Vai. Que nem pra gente aprender tudo isso, foi uma jornada difícil, que nem teve uma época aí há uns anos atrás que a gente precisou chamar o pastor Hilder para interferir, entendeu? E eu desligava o telefone que eu não queria nem falar com o Hilder. O Hilder me ligava. Teve um dia que eu sumi, porque ele foi tão mal criado comigo, que eu falei, desci do carro. Você gosta? Eu gosto de caminhar. Porque esse é o caminho, eu me alivio, entendeu? Então, eu desci do carro e falei, vai se danar. E vou caminhar, entendeu? E sumi. Aí, quando deu 10 horas da noite, acho que ele falou, cadê ela? Isso eram 5, 6 horas da tarde. Aí ele liga para o Hilder, entendeu? Porque ele sabe que ele estava errado. Aí, coitado do Hilder, fica, né, atrás da gente, né? O Hilder é que fica... E aí, por isso que tem... Não deu certo, não gostou, tem que fazer isso mesmo. Não pode deixar chegar lá na frente e quando a gente vê, tem casal que fala assim, tá separado. Como assim separado? O que aconteceu, meu Deus? Os filhos né? Eu morro de dó, gente, eu morro de dó. Como assim separado? Onde estava quem te deixou uma coisa? A gente não viu acontecer. A gente não viu. Será que eles falaram alguma coisa e a gente não percebeu? Né? Mas a gente vê eles todos juntos, você vê eles juntos, então a gente começa assim, sabe? Poxa vida, será que a gente podia ter ajudado? Né? Então E geralmente é a mulher que pede ajuda, né? O homem às vezes não, Tem né? dificuldade de reconhecer. É um pouquinho mais orgulhoso, né? Mas tem que pedir. Tem que pedir. Tem que pedir porque tem que orar para Deus dar sabedoria, né? A palavra do Senhor fala, né? Que se a gente pedir sabedoria, Ele nos dá, né? Então é isso, é ceder. Quando você fizer, você tem que lembrar, uma coisa que eu me lembro que vem muito na minha cabeça, que às vezes quando o Sérgio me irrita, alguma coisa, eu falo, não, eu tenho que me calar pelo Senhor, não é por Ele, é por tudo que você fizer, que você faça para a honra e glória do Senhor, é tudo, né? Então não é a comida, não é o lavar a roupa, o passar, é o meu andar com Ele. Então eu falo, Senhor, cala a minha boca para que eu honre o Teu nome, né? Então porque quando a gente pensa no pessoal, você vai para cima, né? Agora, se a gente pensa em Deus... E sabedoria também entende pedir, não é uma sabedoria no geral, né? Entende pedir puro situações, né? Casamento. Me dá sabedoria no casamento, me dá sabedoria no trabalho, para criar os filhos. Quando a Bianca está com fome, Eita. quando a Bianca está com sono. Não, essa aí é oração constante. Isso aí é só sabedoria. E dá o que comer. É fácil, gente. É fácil resolver. Lá, o Sérgio já resolveu o problema dele. Vou ter que aprender a cozinhar Não mais. é mais problema. Congela. Isso. Congela, você fala, faz um dia da semana, 5 minutos, congela. vai comendo uma barrinha enquanto eu vou descongelando. Isso. Mas as amigas dela me alertaram, falaram, dá comida. E não é pouca. É que uma vez eu fui viajar com 2 amigas minhas, se elas estiverem ouvindo a gente, elas vão até dar risada. E aí eu tava com fome. E aí, enfim, a gente tava viajando, onde a gente tava hospedado não tinha comida, a gente tinha que sair pra comer. Então foi aumentando a fome, assim, sabe? A gente vai se arrumar pra sair, não sei o quê. Aí eu fui, já tava assim, no ápice do meu estresse, sabe? Eu tava com muita fome. Aí eu só fiquei quieta. Aí uma já tava acostumada comigo, ela já sabia que eu estava com fome e tudo mais. Aí a outra ficou, gente, o que a gente fez? Por que ela tá assim? E tudo mais, ela, relaxa, ela tá só com fome. Assim, e elas brincam que eu sentei no restaurante, e assim, eu fiquei calada. Eu sentei no restaurante e fiquei assim, ó. Aí eu esperei minha comida. A hora que chegou, a hora que eu comi, elas, nossa, se transformou. Falei, mas é assim, você tem que se conhecer também, né?
Tem. E é isso, parece coisa besta e tudo mais, mas que dentro de Eu um, ganhei uma de um casamento figurinha desse pode- dia ótima. Ela tá com uma cara que dá medo. Você fala, gente, não dá pra Que eu passar tava sentada no restaurante esperando chegar, eu tava assim, ó, Ela tá com essa cara, assim, ó. péssima. Mas enfim, são coisas pequenas que dentro do casamento geram um problema muito grande, né? É. A gente tava até falando antes de bobeira. começar do filme... Qual é o nome do filme? É, História de um Casamento. A História de um Casamento. Que, enfim, é um filme que foi indicado a Oscar e tudo mais, é um filme muito Foi bom pra muito quem bom. quiser assistir. E conta a história de um casamento, enfim... Quebrado, né? Quebrado, assim, né? A história de um divórcio e tudo mais. E aí você vê como as pequenas coisas foram acabando com esse casamento, né? Coisa boba mesmo, que foi sendo jogada para debaixo do tapete, que nunca pediu ajuda e tudo mais. E gera um problema gigantesco, que acarreta um problema gigantesco pro filho, enfim... É um problema gigantesco, sabe? Um probleminha que você vai escondendo debaixo do tapete, assim, né? É um filme ótimo, não é um exemplo de casal, mas Não um é. filme... É um exemplo do que não fazer. Tá. Assim, é um Mas filme... o filme é ótimo. Tem alguma recomendação de filme, livro que vocês têm? Então, A gente usa muito um livro quando a gente tem que deu casados, né? E ainda o casal continua com problema. Tem um livro que chama Amor e Respeito. eu tenho com esse livro em casa pra ler. Eu acho ele bem legal, esse livro, né? Relacionado para casamento, né? esse livro é muito legal que ele te mostra a briga insana, né? Aquela que você vai rodando, né? Outro Outro fala outra coisa, aí vai falando, daqui a pouco você não sabe nem por que você está Não brigando. lembra nenhum problema mais. Né? Não lembra, aí é aquela coisa, mas toda briga é assim, né? Que você começa por uma coisa boba, geralmente, e termina porque um tem de parar de falar. Não, que legal. Eu tô com esse livro pra ler. Tô terminando um agora pra começar a ler esse livro. Porque eu queria... Desde quando a gente ficou noivos, eu quero ler esse livro, né? Só que ele tava em falta, eu não achava. Tava Não em achava. falta. Aí a gente só achava usado. Tava um absurdo de Tava caro. R$500 o usado, gente. Exato. Oi! Não, é sério. Tava super em falta Eu mesmo. falei, gente, não é possível. Não achava. O Aí livro uma é amiga minha pequeno. achou. Na livraria da igreja Num dela preço e tudo normal. mais. Num preço normal. Aí ela me deu de aniversário. Nossa, eu fiquei muito feliz. Não li ainda. Mas todo mundo fala que é um livro muito bom. Muitas amigas minhas casadas leram esse livro antes de casar ou logo no começo do casamento e tudo mais. E falam que é um livro bem legal muito bom. esse livro, porque a gente usa ele bastante, né? Às vezes eu, de vez em quando, eu vou lá, dou uma lidinha também, para lembrar algumas coisas, né? Porque a gente aí vai introduzindo no curso de casados, né? Eu acho bem legal esse livro, né? Mas sabe que tem uma coisa que eu lembrei agora, que quando a gente está discutindo num casamento, nunca fale, você fez isso. Você sempre fala a sua atitude, né? Porque é uma acusação quando você fala, né? Você, Gustavo, fez isso, né? Agora, a sua atitude é diferente, né? Então, e não envolvam família. Família é difícil, porque você... Porque a sua mãe, você parece a sua mãe. Igual a sua mãe, né? Você é igual ao seu pai. Isso Nunca... é um problema muito grande. Demais. Nossa, não tem coisa pior que isso. Me deixa muito irada. É que nem o pai e a mãe falar dos filhos, né? Por que você não é igual ao outro? Seu Teu irmão. irmão. Nossa, tem coisa pior que eu Não tem. Não, né? São seres Ser humanos diferentes. comparado, né? Mas isso da briga e tudo mais foi legal porque você comentou isso essa semana no curso de noivos, né? E eu tinha lido naquele dia um livro que eu tô lendo a respeito de relacionamentos, mas eu tinha lido essa semana sobre a briga. E aí no livro ela até recomenda, assim, né, que na hora da briga, em vez de você falar pro outro, você fez isso, você me deixou chateado porque você fez isso, você fala, olha, eu me senti assim, de você, entendeu? Em vez de você acusar o outro, afirmar que o outro fez isso, você fala de você, você fala, olha, eu fiquei chateada, eu me senti ofendida, Fiquei triste, magoada. fala o que isso você mesmo, sentiu, teu né? sentimento. Exatamente. É muito diferente Com a sua atitude. do que você chegar acusando o outro, né? Isso Porque você mesmo. quebra o outro, né? O outro não vai ter defensiva, né? Porque no fundo, em vez de você falar do problema, você está querendo ofender o outro, né? Exatamente. Aí você já passa para a briga. Não é mais uma discussão. Aí é uma briga, né? Um vai ofendendo o outro e aí vira aquele... Aí por isso que ciclo fala. sem fim. Você não sabe mais por que... Aí você fala assim, por que nós começamos a brigar mesmo? Sei lá.
Aí começa a desencavar um monte de problema. Vai jogando problema pra O cima problema é do outro. você porque mês passado. Fica com aquela mágoa dentro do coração. Aí quando você vai discutir de novo, lá vem aquela briga passada, junto com essa, e vai vindo, aí a coisa ficou grande, enorme, né? Então precisa cuidar, precisa cura. Cada briga, cada discussão, né? Porque briga não. Discutir a gente vai discutir porque a gente é diferente, né? E cada discussão que não for resolvida tem que curar a ferida, porque é uma feridinha que vai ficando, né? Vai crescendo e machucando. Vai. E que conselho vocês dariam pra alguém que tá assim, não vê solução assim pro casamento? Não sabe o que tá fazendo, tá num casamento, tá infeliz no casamento, tá num casamento acabado, assim. Qual o conselho de vocês? Olha, eu acho que não tem casamento acabado. Eu acredito tanto no poder de Deus. E eu já vi Deus fazer tanta coisa maravilhosa em casamento. Nós já vimos, né, Sé? Sim. Nossa, é incrível o que Deus já fez. Tem casamento que a gente chora em casa, que fala assim, Senhor, o Senhor é o dono da família, o Senhor é o, né, que idealizou a família, esse casamento vai ficar desse jeito, eles vão se separar. Não, o Senhor restaura. O Senhor restaura, o Senhor renova a mente das pessoas. E não tem tempo para Deus. Pode ser em um mês, É. pode ser um ano. Ele restaura. Procure, eu acho assim, você tem que procurar a ajuda de alguém, né, que creia que Deus restaura, que creia que Deus faz, porque esse alguém vai entrar na luta com você. E crer que Deus, e ceder a Deus e crer que Deus vai operar na tua vida, né? Mas você tem que fazer aquilo que Deus quer, porque Deus não tem varinha, né? Ele faz milagre, ele não faz mágica. E para ele operar um milagre, eu tenho que ceder às coisas que ele quer. Porque tem gente que quer a bênção de Deus, mas não quer a Deus da bênção. Coração endurecido ali, só que é um milagre. Mas eu tenho que me calar quando ele fala alguma coisa? Sim, você tem que se calar quando ele fala alguma coisa. É assim que Deus está falando para você fazer nesse momento. Entendeu? Quando ele fica irado, quando ele fica nervoso, não responda. Ou ao contrário. Então, você ceder a Deus para que Deus venha operar dentro da tua casa. Sim. Procure ajuda, porque tem. Procurar ajuda que tenha instrumentos adequados, né? Que vá falar a palavra de Deus, né? Porque também procurar ajuda de pessoas... De um outro casal super desestruturado que não crê num Deus que você serve. Porque não vai dar certo também, né? Porque quando a gente aconselha, a nossa vida tem que ser pautada naquilo que o Senhor quer, né? Tem que ser em cima daquilo que o Senhor quer, porque muitas vezes a gente vai se aconselhar, às vezes até com algum casal cristão, que eles vão dar um conselho do que eles acham, e eu não posso aconselhar do que eu acho. Eu tenho que aconselhar no que está na Bíblia. E a minha vida tem que ser em cima daquilo também, entendeu? E não porque o mundo de hoje você não consegue viver o que está na palavra. Você consegue, sim. É difícil, mas você consegue. Amém. Muito bom. Perfeito. É isso, né? Leia o texto. Eu vou ler um versículo aqui vou ler o 21. Pode ler. Efésios 5:21, que diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Acho que resume bem assim a nossa conversa, né? Que a gente sujeita, marido e mulher sujeitam esse capítulo inteiro. Paulo tá falando do casamento, né? Que a gente sujeita um ao outro, porque antes de tudo a gente sujeita ao Senhor, né? O temor que a gente tem ao Senhor. Falando, né? É isso. Então, obrigada, Cris e Sérgio. Prazer ter vocês aqui, foi muito bom. Obrigada. Que vocês continuem sendo a bênção que vocês são na vida de muitos casais. Amém. E é isso. Isso aí. Obrigada. Tudo bom, gente. Muito obrigado. E a todos que acompanham a gente, não deixem de curtir, comentar e compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, obrigada.